Hoje eu vou te ensinar a sessão de estudos que eu usei para passar num cargo de alto nível no governo federal, um cargo que paga mais de 20 mil reais. E meu objetivo é que você entenda a anatomia dessa sessão de estudos, o que você tem que fazer primeiro, o que você tem que fazer depois, como que você tem que fazer durante a sessão de estudos para ter um rendimento melhor, para conseguir absorver mais matéria, para conseguir avançar mais rápido nos seus estudos e também não só isso, como que funciona também o descanso. Afinal de contas, a gente tem que conseguir fazer esse equilíbrio entre momentos focados, momentos dispersos, vamos dizer assim, para a gente conseguir aprender cada vez mais. Para quem não me conhece, meu nome é Jefferson Rafael, eu já fui aprovado em 5 concursos públicos federais, costumo dizer que concurso revolucionou a minha vida, e eu estou aqui para que concurso revolucione a sua vida também. Indo direto ao ponto, então, qual que foi essa sessão de estudos que me fez passar num cargo, em segundo lugar, na verdade, né? Eu passei em segundo lugar num cargo de 20 mil, vamos dizer, né? Então, a primeira coisa que é importante entender é o seguinte, né? A gente tem um tempo para estudar, mas antes dessa sessão de estudos existir, tem um planejamento prévio. E ao longo dessas sessões de estudos também você tem momentos de descanso, né? Que vai desde a pausa entre uma sessão de estudo e outra, até um descanso às vezes mais prolongado, depois de muitas semanas, aí, meses de estudos intensos. Foi isso que eu percebi ao longo da minha vida, que é importante a gente intercalar esses momentos de foco intenso com momentos de descanso, né? Afinal de contas, o nosso aprendizado funciona dessa forma, né? De maneira bem resumida, o seu aprendizado funciona assim: você se esforça durante o dia e durante o sono que ele é consolidado na sua memória. Então, essa intercalação ela é natural, ela faz parte do nosso aprendizado. Então não adianta a gente falar só da sessão de estudos pura e simplesmente, né? De falar, estude por tanto tempo, faça uma pausa durante a sessão de estudos, se a gente não entender o que faz antes e depois, né, para que essa sessão funcione de uma maneira melhor, para que você consiga ter um resultado melhor. Então você pode pensar na sua sessão de estudos como se fosse um tijolo. É o tijolo da construção da sua aprovação. Então vamos pensar, da mesma forma que uma casa, eu simplesmente não pego um tijolo, cimento e saio levantando o muro aleatoriamente. Eu tenho que ter um planejamento, eu tenho que ter uma planta antes para me saber onde eu vou construir uma parede, onde vai ter uma porta, onde vai ter uma janela, onde tem uma viga, como é que vai ser essa base. O estudo é muito parecido, você tem que ter um planejamento e uma organização prévia para você saber o que você vai estudar, quando você vai estudar, com que material, com que método que você vai usar. Então, é importante que você tenha um ambiente minimamente organizado, tá? Eu não sou a pessoa mais organizada do mundo, né? Não tenho pastinhas para tudo, multicoloridas, não é isso. Não, assim, eu não sou assim, nunca. Mas você tem que ter uma organização mínima. Então eu trouxe aqui o que eu usava para você entender e ter em mente aí o que você tem que ter na sua vida. Então a primeira coisa, o que é um ambiente minimamente organizado? Para que isso serve? Cara, para você não ficar perdendo tempo. Pensa comigo. Se você não tem uma organização razoável, o que vai acontecer? Você vai começar a estudar, mas o que eu vou estudar mesmo? Eu vou estudar a teoria hoje, eu vou resolver questões hoje, eu vou revisar. Mas qual matéria que eu vou estudar? Mas cadê o PDF que eu ia estudar? Entende? Você fica perdendo tempo, e um tempo precioso que você poderia já estar estudando. Então, essa organização, ela é fundamental. Entendeu? É fundamental que você tenha, para você saber basicamente o que você vai estudar, quando que você vai estudar. Entendeu? Não é à toa que no Revolucionários, isso é um dos pilares. Para quem não conhece, Revolucionários é a minha mentoria, onde a gente senta junto, você me fala quais são as suas dificuldades e eu te aponto as soluções para você evoluir mais rápido em 4 pilares. Foco, rotina, método e material. Né? A gente está falando muito aqui de foco e rotina, de certo modo. Então, se você quiser saber mais, tem um link aqui abaixo na descrição. Mas a parte de organização ela é fundamental. Então, basicamente, o que você tem que ter? O que eu tinha? Vou falar do que eu tinha porque fica mais fácil. Né? Então, eu tinha uma hora para estudar, eu sempre tive uma hora para estudar. Isso variou, claro, varia, né? Então, em algum momento da minha vida era pela manhã, né? As primeiras horas da manhã. Em outros momentos da vida era de manhã e na hora do almoço. Em outros momentos era de manhã na hora do almoço e no final do dia. Mas basicamente eram esses 3 momentos, né? Eu sempre conciliei trabalho e estudo. Em maior ou menor medida, esses eram os momentos que eu estudava. Você tem que ter na sua rotina um momento que você vai estudar. Que horas que eu vou estudar? Hora para começar e hora para terminar. Pensa como um trabalho, seu estudo é um trabalho e você tem que ter uma hora para bater o ponto. Então, basicamente, não dá para você deixar assim, a hora que der o estudo. Não, tem que se organizar antes. Você já tem que ter os blocos de tempo do seu dia mais ou menos pensado. Tal hora eu vou fazer isso, tal hora eu vou fazer isso. Entende? Porque se você não tiver isso organizado, ficar confiando só na sua cabeça, não tiver isso anotado em lugar nenhum, não tiver uma organização razoável, você vai se esquecer, né?
ou então você vai acabar priorizando outras coisas que não seu estudo. Então a minha sugestão é, já coloca logo pela manhã, se possível, né? Essa sugestão eu poder para todo o mentorado. Tinha uma reunião agora, uma mentorada que tomou posse no CNU e vai entrar em exercício, a gente está falando justamente sobre isso. Eu falando para ela, já coloca pela manhã, porque pela manhã você diminui muito a questão dos imprevistos. Se você já estuda logo pela manhã, já começa priorizando e, além do mais, também assim, é uma ótima forma de você mostrar para você mesmo que você está priorizando, que você realmente está focado nos seus estudos. Agora, por outro lado, se estudo é a última coisa que você faz quando você já fez tudo, o que você está mostrando para você? Que estudo não é prioridade. Tudo é prioridade menos estudo, né? Depois que eu já fiz tudo no meu dia, agora eu vou estudar. Não, a gente tem que inverter, né? O ideal é que, num primeiro momento, o estudo pode até ser assim, mas que você cada vez mais traga para o estudo como o centro da sua vida. Assim, pode parecer exagero, mas é assim, entendeu? A gente tem que encarar o estudo dessa forma, porque o estudo exige muito da gente, exige tempo, exige dedicação, e a gente tem que ter essa ideia. E para isso, você tem que ter uma hora para estudar, né? É o mínimo, né? Uma pasta, o que eu tinha? Eu tinha uma pasta lá com as videoaulas e PDFs, eu sempre usei muito PDF, mas nas matérias mais difíceis que eu usava videoaulas. Então, assim, quanto que eu usei videoaula? Eu usei videoaula para economia, eu usei videoaula para português, porque eu era bem ruimzinho em português. Então, teve uma fase da minha vida que eu priorizei português, eu sugiro que você faça isso. Português é uma matéria que eu sou ruim pra caramba. Cara, estuda todo dia português, a primeira hora do seu dia é português, até tu desenrolar esse negócio, entendeu? Eu fiz isso. Fiquei durante um bom tempo, todo dia eu sentava, a primeira hora do dia era de português. E aí eu pegava, ia com calma, tranquilidade, explorava o material ao máximo. Se eu não entendia a explicação, eu voltava até eu entender, velho. Eu falei assim, não, eu vou entender esse negócio, entendeu? Eu sugiro que você faça o mesmo. Mas o fato é, eu tinha lá uma pastinha com os materiais que eu já usava para aquele determinado concurso, já tinha ali o material base, eu falo disso de outro livro, né? Eu já tinha mais ou menos o material base ali organizado, que as matérias que eu usava. Eu tinha resumos digitais, então eu tinha uns Google Docs, até hoje eu tenho isso, né? Direito constitucional, direito administrativo, que basicamente era os recortes. No primeiro momento eu fazia bem errado mesmo, basicamente copiava e colava. Então tinha muitos dos meus resumos, eram mal feitos por conta disso, porque basicamente eu copiava e colava. Às vezes eu nem estava entendendo muito bem a matéria, mas com o tempo eu fui aperfeiçoando um pouco, foi ficando até legal. Depois, eu não usei o Anki logo no começo dos meus estudos. Na verdade, assim, vamos ser bem honestos, quando eu comecei a estudar, lá em 2000, eu nem sabia que existia o Anki. Foi mais do meio para o final da minha trajetória que eu comecei a usar o Anki, né? Foi até uma das poucas vezes que eu fiz cursinho, o professor falou do Anki. E aí eu tentei uma primeira vez, não deu muito certo, depois eu comecei a usar e aí deu muito bom. E aí, basicamente, eu colocava lá os flashcards no Anki. Então, quando eu passei a usar o Anki, o que eu passei a fazer? Basicamente, eu resolvi as questões, eu já tinha visto praticamente quase toda a teoria, então eu pegava ali aqueles conceitos que eu tinha dificuldade e levava para o Anki, para mim poder massificar isso, né? Ter uma revisão mais intensa. E aí, o que eu gostava muito de fazer? Eu gostava de ter um papelzinho, eu pegava uma folha A4, mostrar assim, é uma maneira fácil. Você pode ter um post-it também, né? Mas eu gostava de fazer assim. Então eu pegava uma folhinha A4 e o que eu fazia? Eu pegava essa folha A4, tá aqui só para dar de exemplo, né? Folha A4, metade, depois metade de novo, aí você vai ter um papelzinho, um bloquinho assim, ó. E esse era o bloquinho que eu ia tomando nota. Mas não era com o objetivo de construir um resumo muito elaborado, não. Era só assim, tô lá estudando um teórico, depois eu vou falar mais disso. Tô lá estudando um teórico. Aí eu vou ali, às vezes eu penso no mnemônico, às vezes eu colocava um esqueminha, às vezes eu anotava uma palavra-chave que eu achava importante. Era mais nesse sentido. E também eu gostava de fazer na hora que eu ia revisar o Anki. Quando eu ia revisar o Anki, que era uma coisa nova principalmente, eu gostava de fazer essa anotaçãozinha descartável, para me ver se o que eu estava anotado ali estava lá no Anki depois, entende? Porque a anotação ela tem um poder, né? Ela maximiza a nossa memorização de certo modo, né? Mais um estímulo que eu estou dando. Só que por outro lado também, concurso é muita matéria, então fica difícil de você construir muitos resumos manuscritos, né? Então, esse foi o modo de eu achar um meio termo, de ter a anotação, seja no momento de revisão, seja no momento de aprendizado, mas também de também não ter aqueles resumos volumosos, né? Aquele monte de material. Porque o legal do digital é que facilita também, né? Você pode usar a própria busca lá para poder achar um termo quando você precisa. Então, eu usava esse papelzinho para anotação descartável. Eu tinha uma planilha, que é basicamente essa aqui, eu trouxe até uma amostra, um ciclo que eu usei, né? Aqui está lá, direito constitucional, administrativo, salvo engano, acho que foi para o TCU, porque tem técnicas de controle AFO aqui.
Administração pública, um ciclo de 16 horas, eu costumava estudar de segunda a sexta, final de semana eu não estudava, nessa época aqui. E aí, basicamente, no concurso de APO, eu estudava no final de semana, mas nesse aqui em específico eu peguei esse exemplo não. Esse aqui foi quando eu estudava para a CGU. E aí, era 4 horas, era basicamente esse o meu planejamento, né? Aqui, por algum motivo, eu estava priorizando essas matérias, também na Constitucional, quase todo dia eu estudava Constitucional e Administrativo. Por algum motivo eu devia estar priorizando. Então, para que serve isso aqui? Pô, segunda-feira, primeira hora, o que eu vou estudar? Direito Constitucional. Então, eu já sei o que eu vou estudar, né? Então, isso aqui serve para isso. Então, é meio que um ciclo junto com o cronograma. Hoje, no Revolucionários, as mentorias, eu não gosto muito desse formato, porque ele é um pouco travado. Se você tem uma rotina que varia mais, fica mais difícil, né? Sei lá, você estudou 2 horas aqui na terça-feira, como é que você vai fazer? Você vai, né? Fica meio travadinho. Como eu tinha uma rotina bem previsível e eu era bem disciplinado, funcionava bem. Mas se você tem uma rotina mais imprevisível, aí já fica mais difícil. Hoje eu já gosto de usar mais um ciclo mesmo, com blocos de estudo, né? Que é o que eu explico no método Lego. Se você quiser saber mais, lá eu explico direitinho como que funciona isso. Mas era essa forma que eu estudava naquela época, e basicamente você tem que ter isso de alguma maneira. Nem que seja uma lista de matérias que você vai estudar, você tem que ter com a carga horária que você vai dedicar para cada uma. E aqui era 1 hora para cada um, então aqui eu sabia. Segunda-feira, Constitucional, depois, técnicas de controle e assim por diante. Então aqui tem, né? Eu tinha um diário de estudos também. Para que serve o diário de estudos? Beleza, eu vou estudar português, por exemplo, mas onde eu parei da última vez? Eu parei aqui, ó, na aula 1, na página 10. Então eu sei para onde eu vou retomar o meu estudo depois. Eu venho aqui e vejo quando eu vou estudar português, aqui, ó, vou estudar português, tá? É hora de estudar português, e aqui eu vejo onde eu parei. Então eu sei que matéria que eu vou estudar, onde eu parei da última vez. E também eu já tenho previamente a hora lá determinada que eu vou estudar. E assim por diante. Então, diário de estudos mais um planejamento você tem que ter para você basicamente saber, né, quanto tempo você dedicou para aquela matéria. Isso aqui é um documento, é muito simples isso aqui, né? Depois, os baralhos do Anki. Então, aqui lá no Anki, o que eu tinha? Aqui já, esse aqui realmente foi para esse concurso, né, o concurso de APO. Então, lá eu tinha as matérias básicas, discursiva, específicas, e tinha lá os cartões. Eu tirei uma pancada de cartão aqui para revisar, porque é uma foto recente, né? Eu não uso mais o Anki. Mas eu queria trazer aqui a estrutura bem simplesinha. Basicamente, aqui eu coloquei, no caso desse concurso aqui, eu coloquei pelo grupo de matérias, não coloquei pela matéria em específico, só no caso de finanças de planejamento público. Discursiva também eu coloquei, porque essa prova aqui eu usei a estratégia de usar o Anki para me ter uma noção. Eu fazia as apostas de uns tópicos que eram mais quentes e jogava aqui no Anki para mim memorizando, né? Esse caso aqui tinha uma matéria que era estilo atualidades, que eu fiz isso. Eu pegava, sei lá, depois eu posso até fazer um vídeo sobre isso. Mas o que eu fazia? Eu pegava lá, por exemplo, lei de cotas. Topicalizava a lei de cotas e colocava aqui no Anki. Depois eu pegava, enfim, os tópicos aleatórios que tinham lá para atualidades e iam criando como se fossem cartões para mim poder memorizar aquilo e para mim ter conteúdo na hora da discursiva. Entendeu? Então, qualquer coisa, basicamente, que caísse lá, eu já tinha... Alguma coisa eu sabia, porque eu colocava aqui e ia revisando esse conteúdo. Isso aqui é para quando você tem discursiva, né? Mas o que eu queria mostrar aqui, basicamente, é essa organização. Então, o que eu fazia? Eu revisava por meio disso aqui e ia produzindo minhas anotações ali e estudando meu material, e o que era de resumo eu colocava lá no digital. Basicamente, essa era a estrutura que eu tinha, né? Diário de estudos. Então, essa era a estrutura. Você tem que ter uma estrutura para você, né? Que basicamente de estudo do material teórico. Então, no caso do material teórico, eu usava os resumos digitais e os PDFs. Questões, eu ia resolvendo. Os próprios PDFs já tinham questões. A maioria dos PDFs que eu estudava já tinha questões, né? Já tinha uma quantidade de questões ao final da aula. Então, eu explorava muito essas questões. E na falta delas, eu usava o site de questões. Na época, eu usava o QConcursos. Hoje, eu já não uso tanto o QConcursos. Eu uso mais o TEC nas mentorias. Ele é mais, eu gosto dele porque ele, para montar cadernos de questões de organização, ele é melhor, pelo menos na minha opinião. E por fim, a revisão. Você tem que ter um material de revisão também. Você tem que entender o seguinte, o seu material teórico, isso é uma coisa que eu aprendi ao longo do tempo. O material teórico, ele tem que servir para revisão. Se ele não for otimizado para revisão, ele vai virar uma peça de museu. Você vai pegar ele, vai construir, vai ficar lá, vai ficar na estante, bonitinho lá, ó. Só que você nunca vai usar.
Então, por isso que eu sugiro mesmo a produção de flashcards, né, de materiais que sejam mais práticos para você revisar. E por isso que o Anki funciona muito bem, né? Que ele é uma ferramenta que facilita, de certo modo, você registrar, materializar o teórico e depois facilita também você memorizar. Então, resumo da ópera. Para a sua sessão de estudos funcionar, você tem que ter essa organização aqui. Né? Um modo de organizar o seu teórico, de resolver questões, de revisar. Aqui, de certo modo, é uma proposta bem rudimentar, vamos dizer assim, né? Mas funcionou para mim. Hoje eu dei uma melhorada na questão da mentoria, mas basicamente a ideia aqui é essa. Você tem que saber o que estudar, então que um ciclo vai te dar isso, né? Quando estudar na sua rotina, como estudar, você tem que saber se você vai estudar o teórico, se você vai resolver questões e quando você vai fazer as revisões. Um jeito fácil que eu achei de resolver o problema de revisão foi o seguinte: revisão diária. Todo dia começa pela revisão. Eu vou falar mais disso aqui na sessão de estudos, né? A anatomia da sessão de estudos. Então, depois de um determinado tempo, todo dia eu começava pela revisão do meu Anki. Todo dia eu começava pela revisão. Isso foi a maneira que eu achei de parar de procrastinar com a revisão. E é a maneira que eu sugiro dentro das mentorias. Galera, se tem um mantra é esse: todo dia é dia de revisar. Porque ninguém gosta de revisar, todo mundo deixa a revisão para o último dia, adia. E eu percebi o seguinte: quando eu marcava um dia para revisar, né, eu falava, não, toda sexta eu vou revisar. Eu enrolava, inventava desculpa e não revisava. Então, o jeito fácil é isso: revisão diária. Todo dia você começa com a sua revisão. Se você usa o Anki, começa com o Anki. Se você não usa o Anki, revisa o material que você produziu. Enfim, mas todo dia você começa. E você pode usar também uma revisão intra-sessão de estudos. O que é isso? Vamos supor que você está estudando teórico, né? Estou estudando teórico de português, igual nessa época que eu fiz isso, né? Todo dia eu estudava português. O que eu fazia quando eu ia estudar português no outro dia? Antes de começar a estudar aquela matéria, eu recordava o que eu tinha estudado no dia anterior. Então eu dava uma recordada rápida e depois eu começava a estudar. Essa é um outro tipo de revisão também que você pode fazer. Tá bom? Eu estou soltando aqui, pessoal, assim, tudo que eu estou lembrando aqui, assim, eu estou procurando trazer, porque sempre tem uma outra coisa que você pega e fala, não, pô, isso aí fez sentido para mim, né? Então a ideia aqui é justamente essa. É compartilhar o máximo possível aqui para auxiliar você na sua caminhada. Como que era essa anatomia da minha sessão de estudos, né? Vamos pegar aqui um cenário. O que eu percebi? Assim, a questão da sessão de estudos, basicamente eu usava um bloco de 1 hora e 5 a 10 minutos de descanso, né? De pausa entre uma sessão de estudos e outra. Geralmente era assim que eu fazia. Na parte da manhã, quando eu estudava de manhã, ali umas 3 horas pela manhã, eu percebi que as primeiras 2 horas eu conseguia fazer tranquilo, sem pausa. Eu fazia a primeira hora, depois já passava para a segunda. Da segunda para a terceira eu já fazia uma pausa de 5 a 10 minutos. Você pode experimentar na sua rotina. Você pode começar a fazer pausas entre uma e outra, né? Faz 1 hora, faz pausa de 5 minutos. Depois, mais 1 hora, mais uma pausa de 5 minutos. 1 hora, Jefferson, para mim é um tormento. Você pode fazer uma sessão um pouco menor, de no mínimo 30 minutos. Né? O ideal é que sua sessão de estudos dure no mínimo 30 minutos e não mais do que 2 horas, porque senão você já começa, né, a se distrair, não começa a absorver mais. Então, 1 hora é um tempo bom, ou você pode fazer também 50 minutos, 10 minutos de pausa. Enfim, você pode ir experimentando dentro desse range aqui, né? O que eu usei é 1 hora. Eu fazia 1 hora e 10 minutos de pausa. Então, como que funcionava o meu dia de estudos? Vamos pegar aqui 3 horas por dia de estudos para poder ficar mais claro. Primeira coisa que eu fazia é dar um sentido para o meu estudo. Então, eu gostava de, nos primeiros minutos, rodar um filminho na minha cabeça. Né? O que eu fazia? Eu imaginava, eu todo dia sentando ali naquele lugar que eu estava estudando, eu fazendo uma prova incrível. Sabe quando você faz uma prova que é aquilo que você estudou, que você olha, chega a dar aquela paz, né? Você fala, putz, estudei, cara, tá aqui, eu lembro. Aí você, putz, né, fica feliz, dá até uma certa empolgada, mas você segura a onda. Ou então fica desesperado, né, porque você estudou, mas não lembra a resposta, enfim. Mas fato é, fazendo uma prova boa e eu vendo meu nome na lista de aprovados. Eram esses 3 momentos que eu me mentalizava na minha mente antes de começar a estudar. Você pode fazer a mesma coisa, você pode passar esse filminho na sua cabeça. Eu gostava muito, nessa época eu trabalhava ali perto da CGU, no setor de autarquias, então, eu passava lá em frente ao prédio e falava, vou trabalhar aqui. Por não trabalhei na CGU, mas hoje eu ocupo a mesma carreira, mas o fato é, me deu esse norte, né? Eu consegui isso dá um sentido para o seu estudo.
E você precisa ter um porquê você faz as coisas, pessoal. Não dá para você fazer o estudo aleatoriamente, que senão o seu cérebro, né, do ponto de vista racional mesmo, assim, de funcionamento, ele, pô, se aquilo ali não é importante, ele vai jogar fora. Se aquilo ali não é útil, ele não vai memorizar, entendeu? Então, quando você dá uma utilidade, você dá um sentido, pô, aí é mais um dia de estudos. Não é só um dia de estudos qualquer. Não é só um estudo de lei seca ou de direito administrativo, não. É mais um dia que eu estou dando, mais um passo que eu estou dando para construir a minha aprovação. É mais um tijolinho que eu estou dando na construção da minha aprovação. Então, dá esse sentido, usar essa técnica de visualização, e aí você pode imaginar cenários, né? Imaginar você tomando posse, né? Imaginar você contando da sua aprovação para sua mãe, por exemplo. Poxa, imagina que bacana. Ou para uma pessoa que ficaria muito orgulhosa de você, né? Você sentindo isso. Isso já dá um ânimo, né? A emoção é importante, né? A gente dá essa direcionada para a emoção. Então é poucos minutos, primeiros minutos, aí você pode dar esse sentido para o seu estudo. Eu costumava fazer assim, pensar em 3 etapas aí. Depois, a minha primeira sessão de estudos era revisão. Basicamente, eu revisava tudo do Anki. Pegava o meu Anki e revisava tudo. Às vezes em 1 hora, geralmente você quer 1 hora, né? Em 1 hora não dava para revisar tudo, então beleza, ficava para o dia seguinte, mas eu rodava ali meu Anki. E as demais sessões de estudo, eu fazia teoria ou questões a depender da matéria. Você vai perceber no seu estudo que, um primeiro momento, você vai fazer mais um estudo teórico e poucas questões. No segundo momento, basicamente, você vai resolver questões e revisar, porque assim, você já viu teórico, você vai ficar estudando teórico a vida toda, né? Então, houve esse momento que basicamente o que eu fazia era resolver questões e ir aprofundando em algum teórico. Mas ali basicamente era as demais sessões de estudo era para isso, era rodando aquelas matérias ali, igual esse planejamento que eu mostrei aqui, né? Aqui não está a revisão. Então aqui estaria rodando essas matérias aqui, resolvendo questões ou teórico a depender de cada caso. E aí, mais uma vez, a importância, né, de você ter esse planejamento prévio. Pô, eu vou resolver questões como? Tem que ter os cadernos montados, tem que estar tudo estruturado. Duração, então, de 1 hora, uma pausa de 5 a 10 minutos das sessões. E aí, o que é uma coisa que eu trouxe aqui que me ajudava muito, que eu acredito que vai te ajudar também? Estou lá estudando. Como que eu sei se eu estou estudando bem mesmo, certo? Ou se eu estou estudando errado, se eu não estou estudando de maneira ativa, como o pessoal gosta de falar, enfim. Você pode usar essa ideia dos 5 As. O que é os 5 As? Primeira coisa, você tem que estar atento. Atento, prestando atenção. Por exemplo, a gente está aqui conversando. Se você não está prestando atenção no que eu estou te falando, se você está navegando em outras abas, está pensando o que você vai comer no almoço, ou o que você vai fazer depois, você não vai absorver nada do que eu estou te falando aqui. Então a atenção, a concentração, né, que você está concentrado em algo que você está fazendo, é a porta de entrada. Se você não está atento, você já fechou a porta. Pronto, não adianta. Você pode ter o melhor material do mundo, ter todo o tempo para estudar, mas se você é uma pessoa extremamente distraída e não está atento naquilo, não está presente para aprender aquela matéria, acabou. Então a primeira coisa é atento. E aí o que você pode fazer? Percebeu que não está atento, né, na matéria? Pô, comecei ali, aí sei lá, né? Comecei a dar umas pescadas, por exemplo. Pô, vai lá, joga água no rosto, levanta um pouco, começa a verbalizar, né? Se movimenta, cara, faz alguma coisa aí para poder dar um ciricutico aí e levantar. Então, você tem que sempre procurando estar o mais atento possível. E aí você pode, na medida em que você vai avançando no seu conteúdo, você pode fazer algumas pausas estratégicas. Não é pausa para parar de estudar, não, mas pausa para você anotar, por exemplo. Você pode estar anotando o conteúdo. Então, assim, absorvi um pouco, já entendi. Você pode ir anotando alguma coisa ali. Ou você pode começar a explicar para você. Estou ali estudando e vi que eu comecei a viajar. Peraí, pausa. O que eu aprendi até agora? Por exemplo, aqui. Vamos supor que você viajou. Pô, o que o Jefferson falou até agora? Pô, o Jefferson falou que sessão de estudos, que eu tenho que fazer uma técnica de visualização antes, que todo dia é dia de revisar e que eu tenho que estar atento. Essas foram as coisas que eu falei nos últimos minutos, né? Então, vamos supor que você lembre disso. Pode ser que você lembre de mais coisas que eu falei no início, mas fato é, você vai dar esse explicado. Beleza, entendi onde eu estou. Vamos lá. E aí você pausa a sua videoaula ou pausa a sua leitura e depois você retoma de novo. Então você vai auto-explicar para você. Então você tem que estar atento. E aí você pode usar esse curso de anotação ou auto-explicando justamente para dar esse reset da sua atenção e para você conseguir absorver o conteúdo, que é o nosso maior objetivo. Tá? Basicamente, o que você quer fazer aqui? Você quer pegar a minha explicação, levar para a sua memória para você conseguir entender isso aí e depois
apreender isso, né? Colocar em prática. Mas para você colocar em prática, você tem que pelo menos levar para a tua memória, né? Para você conseguir pegar isso aqui, meditar sobre aquilo e colocar em prática. Se você não consegue, primeiro, se você não está atento, nem vai para a sua memória, né? Agora, se você está atento e também não se esforça para absorver isso, aí não adianta. E o que é se esforçar para absorver o conteúdo? O esforço para absorver o conteúdo é tentar relacionar isso com coisas que você já faz. Então, por exemplo, eu estou falando aqui sobre revisão. Como é que você faz sua revisão hoje? Hoje eu faço assim, faço assado. O meu planejamento é de tal forma. Desse jeito que ele falou que eu acho que é interessante. Porque às vezes, um detalhe que eu coloquei ali pode ser que seja útil para você. Então, esse detalhe ali pode ser útil para mim, porque hoje eu faço de outra maneira. Ou então, sei lá, você está começando do zero. Cara, eu vou fazer desse jeito que esse cara fez aqui, para me ver se dá certo. Entende? Então, você tem que fazer esse esforço para relacionar isso que eu estou falando com coisas que você já saiba, né? Então, o estudo é assim também. Você vai tentar relacionar, por exemplo, você está estudando direito administrativo, tentar relacionar os princípios, as coisas que você está estudando ali com coisas que você já sabia previamente, ou que você já viveu, né? Ou, no limite também, decorar aquilo. Português. Você já estudou português em algum momento da sua vida, então você vai tentar lembrar do que você viu na escola, ou do que você vê no dia a dia. Então, absorver o conteúdo, fazer esse esforço para poder levar para a sua memória, isso é muito importante para você conseguir construir o seu aprendizado. Porque é assim que a gente cria, né? A gente vai, de certo modo, estudar é um ato de criação. Então você está criando um novo conjunto de matéria dentro da sua memória, que é justamente esse processo de absorção e de esforço para poder criar uma anotação disso ou auto-explicar esse conteúdo, tá certo? Então, se você não está atento, absorvendo, ou seja, fazendo esse esforço para relacionar com coisas que você já saiba, criar algum resumo, criar algum esquema, né, anotando ou auto-explicando, certamente você está estudando errado. Você está de maneira muito passiva. Entende? Então, esses 5 A's já te dão esse norte. E, por fim, aplicando, né? Porque, afinal de contas, a gente não estuda a teoria para se tornar o professor Pasquale, né? Muito pelo contrário. A gente quer acertar questões na hora de concurso. Então, você tem que, todo teórico tem que ser acompanhado de uma sessão de questões. Então, se você estudou teórico também, mas não resolveu questões, está errado. Tem que resolver questões. E, claro, eu não coloquei aqui, mas revisar o conteúdo que você estudou. Mas isso aqui é mais para você saber na hora que você está estudando. Está atento? Está se esforçando para absorver? Para entender o conteúdo? Pô, não, estou me esforçando. O que esse professor falou? O professor falou que é assim, assim, assim. Beleza, entendi. E esse esforço, como resultado desse esforço, você pode fazer uma anotação ou auto-explicar. Basicamente, isso aqui vai te ajudar a potencializar a sua sessão de estudos. É assim que eu fazia. É assim que eu faço para estudar até hoje. Sei lá, eu pego os livros aqui. Hoje eu costumo anotar no livro, né? Então, deixa eu pegar aqui um que eu li recentemente para mostrar para vocês, que é o Vida Intelectual aqui. Então, sei lá, eu vou lá e coloco. Hoje, basicamente, nosso livro está desfazendo aqui já. Mas, basicamente, o que eu faço eu só marco, né? Eu marco, nem dá para ver direito, né? Mas eu vou colocando as marcações e vou fazendo as anotações do lado, né? E enumerando quando, às vezes, o autor vai fazendo. Mas, o fato é, você tem que se relacionar. Você tem que se envolver com o conteúdo que você está estudando. Se você não se envolver com o conteúdo que você está estudando, ele vai passar, você não vai absorver nada e você vai estar perdendo tempo, né? E o objetivo não é esse, o objetivo é que você aprenda a matéria. Beleza? Então, esses 5 A's aqui servem para você. Você tem que estar atento, absorvendo, anotando ou auto-explicando e aplicando aquilo que você estudou. E aí sim você vai estar estudando, vamos dizer assim, certo, né? Vai estar avançando nos seus estudos. E por fim, né? E o que fazer na pausa, né? Que é outro problema. O que é a nossa tendência hoje em momento de pausa? É pegar o famoso celular, né? Eu estou filmando aqui, eu ia pegar para mostrar de exemplo, mas eu estou usando com uma câmera. Mas é você justamente evitar esse comportamento. Pensa comigo, você está lá estudando, concentrado em uma tela, geralmente, né? A maioria das pessoas hoje usa tela, um monitor. E na hora que você vai descansar, você vai pegar outra tela? Não, poxa. O que eu gostava de fazer? Eu gostava de dar uma volta no quarteirão. Quando eu morava em Montes Claros ainda, eu fazia isso, eu dava uma volta no quarteirão, né? Então, você pode dar uma volta no quarteirão, tomar um cafezinho, né? Levanta um pouquinho, vai lá, toma um café, dá uma alongada, né? Levanta. Enfim, você pode também contemplar a paisagem. Então, por exemplo, se você tem uma janela que dá para o horizonte, olhar para o horizonte é bom também, né? Porque dá uma descansada no seu olhar, porque a gente está com o olhar muito de perto, né? Então você consegue ver o horizonte um pouco também, dar uma contemplada, prestar atenção no que tem ali ao seu redor,
né, dar uma volta no quarteirão prestando atenção, né, realmente procurando tomar máximo presente ali. Aquilo pode parecer meio viagem, mas a real é que é um momento de você dar uma descansada no seu cérebro, que está concentrado naquela matéria por um tempo, e dar uma descansada. A pausa serve para isso. E claro, com tempo marcado, né? 5, 10 minutos, não é para sair, para descansar e esquecer da vida, né? Não adianta. Então, opções. Eu gostava geralmente de fazer isso, dar uma volta no quarteirão ou dar uma esticada, né? Geralmente eu fazia isso, mas você pode contemplar alguma atividade manual rápida, dar uma organizada na mesa, né? Peraí, deixa eu só dar uma organizadinha aqui nas coisas aqui e tal. Sabe aquela, né? Você tá ali só enrolando. Outras atividades também que você pode pensar. Meditação, oração, contemplação, como eu já falei. Você pode fazer uma oração rápida, um Pai Nosso, uma Ave Maria, enfim. Porque também é um modo de você dar uma descansada e dar uma potencializada na sua atenção, você não se distrair, não se dispersar. Meditação, você pode usar meditação de atenção, que basicamente é você marcar ali no relógio 1 minuto, 2 minutos e procurar prestar atenção na sua respiração. Você pode colocar a mão até aqui no seu diafragma e prestar atenção. Fecha o olho e presta atenção. Tenta prestar atenção na sua respiração. Não precisa forçar a respiração, nada. Você só vai tentar prestar atenção na sua respiração. Pode ser que 1 minuto passe e você nem perceba, pode ser que seja o inferno, né? Eu já vi pessoas que, falam assim, Jefferson, parece que não acaba nunca, né? Porque as pessoas, é sinal de que a pessoa está muito acelerada. Mas é uma maneira também de você dar uma acalmada na mente, né? Para você depois continuar estudando. Enfim, a ideia aqui é você se movimentar de alguma forma, agir de alguma forma e não fazer algo que seja muito passivo e que ainda gaste mais a sua energia, né? Que é o caso do celular. Então, evite o seu celular na pausa do estudo. A pausa faz parte do estudo, não é um momento para você se distrair, não é um momento para você perder tempo, muito pelo contrário, é você recarregar as baterias para voltar ainda melhor para a sua sessão de estudos, tá? Então, eu costumava fazer isso. E entender, do mesmo modo que eu falei lá no início, né? Então, entendendo que o estudo ele tem que ter um planejamento, um momento para planejar, a sessão de estudos, como a gente já falou aqui, né? De certo modo, e também um momento de descanso. Faz parte, né? Eu comecei esse vídeo falando justamente disso, né? O descanso faz parte disso tudo. Você precisa desses momentos focados em momentos de descanso, momentos distraídos, vamos dizer assim, né? Num bom sentido, para você poder aprender a matéria, né? O seu cérebro precisa desses dois modos, né? O modo focado e o modo disperso, né? Então, como que eu costumava descansar? Primeiro, galera, dorme, bicho. Né? A gente tem um hábito, eu mesmo às vezes eu fazia isso, não, eu vou acordar mais cedo para eu poder estudar mais. O que acabava acontecendo? Eu acordava, ficava com sono, não estudava direito e nem ao longo do dia não rendia. Então não adiantava nada. O que eu percebi ao longo do tempo? Cara, dorme o tempo que você precisa. E aí se você precisar acordar mais cedo, dorme mais cedo também. Mas se você tem que ter ali o tempo, né? 7, 8 horas, tem pessoas que, sei lá, pais, como é o meu caso, que às vezes não vai conseguir dormir isso, né? Vai dormir 6 horas, enfim. Mas fato é, dorme o que você puder, cara. Não tira tempo de sono para poder estudar, porque isso não é sustentável no longo prazo. E o sono de qualidade, acima de tudo, ele faz parte do estudo também. Então, basicamente isso que eu fazia. Quando eu precisava madrugar, eu dormia mais cedo. Então, sei lá, eu precisava acordar às 5 da manhã, dormia 10. 10, 9 e pouco ia deitar, para poder conseguir acordar às 5. Na época eu estudava bem, né, madrugava para estudar. Mas o sono ele é importante, ele faz parte do estudo também. E ele também, assim, a falta de sono, ele é causa para uma série de coisas. Então, assim, dorme, né? Isso é importante. Segundo, cansar o corpo para descansar a mente. O que eu gosto de fazer? Eu gosto de usar muita atividade física nesse sentido, para dar uma descansada. E eu percebi, e pelo menos no meu caso, eu já conversei com outros mentorados também, e de certo modo tem algumas pesquisas que mostram isso, mas fato é, a atividade física, ela melhora o seu sono, né? E aumenta o seu rendimento dos estudos. Claro que não é automático, né? Não liga e desliga, né? Eu comecei a correr hoje, amanhã já estou estudando melhor. Não é assim também. Mas uma atividade regular costuma dar esse resultado e eu percebo isso hoje na minha vida. Por exemplo, se eu pratico atividade física praticamente todo dia. Quando eu paro de fazer, por exemplo, eu estou de férias, fiquei 2, 3 dias, eu vejo que meu sono piora, eu fico mais lento para poder estudar, para poder ler. Então, essa ideia de você cansar o corpo para descansar a mente é interessante. Então, trabalhou o dia todo, chega no final do dia, faz alguma atividade, algum treino. Pode parecer contra-intuitivo, né? Não, eu vou descansar. Porque o que a gente pensa em descansar? Se jogar no sofá e ficar se distraindo no celular. Isso não é descanso, pô. Você não descansa mesmo. Agora, você vai na academia, soa pra caramba, você vai perceber que você vai ter um descanso muito melhor depois. Então, eu gostava de fazer isso. Gostava de pegar, já saía do trabalho direto para academia. E eu percebi que isso ajudou muito.
principalmente quando eu tinha que estudar à noite. Terceiro ponto, não ver conteúdo de concurso 24 horas por dia. Gente, assim, conteúdo de concurso, galera, vamos ser bem honestos, né? Não é legal, né? Vamos lá, a gente tá aqui vendo aqui, mas porra, não é um entretenimento, pô. Legal tu ver um filme lá, tu ver uma série que você gosta. Aqui a gente tá vendo coisa para você poder aprimorar. Só que o que acontece hoje em dia? A pessoa se entope de conteúdo, não coloca nada em prática e fica sempre naquela angústia, né? Não consegue estudar e fica angustiado e fica ansioso porque fica com dúvidas se o que está fazendo está certo, mas também não coloca em prática as coisas que aprende. Então a minha sugestão para você é: escolhe uma pessoa, uma, duas pessoas no máximo para você seguir. Você está aqui até agora, pô, quase mais de meia hora aqui, é sinal de que você gosta do meu conteúdo. Então maratona aqui meu vídeo, coloca em prática as coisas, entende? Porque vai fazer um sentido, você vai ter um norte mais claro. Agora, se você pega de muitas pessoas diferentes, cada pessoa pensa diferente. Igual eu falo para revisar todo dia, mas você vai encontrar alguém que fala que não vai revisar todo dia, que vai revisar um dia na semana. Você vai, sei lá, eu falo aqui de flashcard, tem cara que vai falar que flashcard é frescura, que sei lá o quê. Cara, você vai ter de tudo, tem de tudo. E é uma estratégia até de chamar a sua atenção. E faz parte do jogo. Então, não fica grudado em conteúdo de concurso, não só quando eu falo de conteúdo de concurso, em rede social mesmo o dia todo. Você precisa ter esse momento offline. A sua vida acontece offline, cara. Assim, a vida nossa é offline, entendeu? Eu vejo, poxa, quando eu fico mais distraído, eu perco de estar prestando atenção no meu filho, de estar prestando atenção na minha esposa, de estar cuidando melhor dos meus mentorados, do assunto, enfim. Quando a gente se distrai, a gente de certo modo deixa de cumprir o nosso dever e vai meio que se tornando uma caricatura daquilo que a gente poderia ser, né? A distração excessiva acaba acontecendo isso, né? A gente acaba comprando a ideia de outra pessoa e se parecendo mais com aquela pessoa do que aquilo que você tem que fazer de fato. Então o ponto é esse. Cara, tenha momentos offline, entendeu? É importante você ter isso ao longo da sua vida. Isso é importante para o seu estudo, é importante para o seu descanso. Então, aquela ideia que eu coloquei na pausa, você pode levar para o seu descanso também no final de semana. Programa que você vai fazer no seu final de semana para você descansar. Você vai assistir um filme, você vai passear no parque, você vai sair para, sei lá, tomar cerveja com os amigos, enfim. É importante ter isso, você ter esse descanso de estudo também. E aí, nessa linha, você pode ter um período, por exemplo, esse concurso aqui. Esse concurso aqui na segunda etapa de APO, como é que funciona? Primeiro você tem a prova objetiva e depois você tem a prova discursiva. Na prova objetiva eu já tinha ficado em segundo lugar. Acho que foi em segundo, terceiro, sei lá, já fiquei lá em cima. Então, o que eu falei? Cara, agora que é a prova discursiva, que é só para quem já ficou classificado, eu falei, bicho, eu tenho que me manter, já estou aprovado. Então eu estudei realmente, bicho, igual um condenado. Mas o que eu fazia? Sexta-feira à noite era sagrado. Era o dia de eu pegar a patroa e a gente fazer alguma coisa, para conversar sobre tudo, menos concurso. Então eu saía do trabalho lá às 5, 6 horas da tarde, 7 horas, enfim, saía do trabalho, já pegava a patroa e a gente ia fazer uma coisa, ia para um restaurante, ia assistir um filme, sei lá, ia fazer alguma coisa. Entende? Então, mesmo nos momentos mais intensos, eu tinha esse momento, que era um período do dia. Ou então você pode ter um dia. Então, houve momentos que eu estudei de segunda a sexta. Entendeu? A maior parte da minha vida eu estudei de segunda a sexta e tirava o final de semana para descansar. Vejo que funciona na sua rotina. Entende? Vai tirar o domingo, vai tirar o sábado à tarde, o domingo à tarde, ver o que fica melhor para você. Mas é importante você ter esse momento de descanso também, para você recarregar as baterias e estudar com tudo. Entendendo que estudar para concurso é uma maratona que você sabe que você tem que correr todo dia, mas você não sabe que dia termina. Então tem que ser algo sustentável, né? Sempre você se esforçando para dar o seu melhor a cada dia, mas também não pode ser um esforço muito grande no qual você vai ficar extenuado e vai ter que parar no meio do caminho, né? E nesse sentido, tirar férias depois de vários meses intensos de estudo. Então, o que eu fazia? Chegou minhas férias do trabalho, não tem nenhum edital na praça, né? Não tem nada. Vou tirar ali algumas semanas, por que não? Já estou estudando direto mesmo, entendeu? Então, às vezes você vai precisar, então, você está ali 2, 3 meses estudando igual um condenado, você já não está conseguindo nem raciocinar direito. Você precisa de um tempo maior, né? Agora, eu tive uma mentorada que fez prova recentemente, prova oral para a magistratura, eu estava estudando pra caramba, tirou umas semanas de estudo. Entrando no mês agora, a gente já retoma os estudos novamente. É assim, faz parte da trajetória o descanso. É isso que eu quero que vocês entendam. Entendeu? Faz parte o descanso. E o que é importante? Por que o descanso é importante? Para você estudar com intensidade. Para quando você for estudar, beleza, você estuda, você só pensa no estudo. Quando você for descansar, você só pensa no descanso. Mas você tem que se organizar, como eu falei lá no início, você tem uma organização minimamente razoável para você ter esses momentos. E procurar nesses momentos estar o mais intenso naquilo. Eu sei que hoje em dia é difícil a gente fazer isso.
né? O celular é uma ferramenta muito bacana, mas por outro lado nos distrai daquilo que a gente tem que fazer, seja descanso, seja estudo. Né? Então a minha sugestão é essa, que você se planeje para poder aproveitar o máximo da sua vida naquilo que você for fazer. Se vai estudar, se vai descansar, enfim, mas que você consiga ter um rendimento o melhor possível. Tá joia? É isso. Espero que esse conteúdo seja útil para você entender como é que é a estrutura dessa sessão de estudos aqui, tá bom? Eu vou indicar um vídeo aqui sobre o edifício da aprovação, ou seja, como você construir sua aprovação, um vídeo que eu lancei recentemente aqui, que eu acredito que vai casar muito bem aqui para você entender como é que é a ideia de estudar todo dia, evoluir todo dia, o que você tem que fazer nesse estudo, e aí já não é só a sessão de estudos, né? Mas de um modo mais geral, também vai ter mais elementos para você entender, tá joia? E vou indicar esse vídeo aqui agora, espero que esse conteúdo seja útil para você, e não se esqueça, estudar não é chato, é revolucionário.